Primeiramente, agradecer a Cristo pela essa oportunidade que me deu de estar pregando essa palavra aqui hoje no culto de ação de graça. Segundamente, eu quero deixar o abraço de todo o pessoal lá da Igreja da Penha. E terceiramente, eu quero agradecer ao meu pastor Luiz da Costa Gomes, ao pastor Paulo Roque, Maria de Lourdes, a minha irmã aqui que eu vou levar a história da minha vida. Você faz parte da minha esposa, a prima do Moisés, a Rosângela, né? Rosana, perdão. Tá, Rosana? Você faz parte da minha história, você sabe muito bem. Aos pastores aqui, o pastor Paulo Roque, ao nosso irmão aqui, a todos, né? E eu gostaria de trazer uma palavra aqui. E dia 13 de dezembro, na festividade, quando entrei por essas portas ali, o pastor disse para mim algo. E ele falou assim: pastor Germano, a Evanilda está internada. E eu disse: pastor Luiz, vamos orar, vamos deixar Deus trabalhar. E eu perguntei a ele onde que ela estava hospitalizada. Ele falou assim: está lá no Miguel Couto, no Leblon. Eu trabalho lá no Leblon, então fica muito mais fácil de eu ir lá visitá-la. Então, uns 10 a 15 minutos eu cheguei lá no hospital. No primeiro dia não consegui falar com ela, porque eu não sabia o nome dela toda, né? Aí a Rainha conseguiu falar com o Senhor, mas aí em uma semana eu consegui vê-la e conversei com ela. E eu quero falar para vocês aqui algo. O tempo que eu fiquei com ela, eu quero passar para vocês o nosso diálogo através da palavra. Ela fez 4 apelos para mim. Em uma hora, quase 2 horas, nós conversamos, se abraçamos, choramos, se alegramos, rimos. Eu quero passar para você o que ela falou para mim, passar para a igreja, para a edificação da sua vida. Amém? Os irmãos estão prontos para receber? E o que ela falou tem base na carta do apóstolo Paulo. Então vamos abrir. Eu quero compartilhar que o Paulo Roque trouxe a palavra aqui nessa noite. Uma palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 4, na altura do versículo de número 6. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4. Se você chegou lá em Romanos, você vai subir. Você chegou ali em Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Os irmãos acharam, irmão? Amém? Posso ler? Eu prometo não enfadar os irmãos, mas vai ser uma mensagem bem aplicativa para a gente aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo 4,6. Porque eu estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos aqueles que amaram a sua vinda. Amém? Você pode sentar nessa noite dando glória a Deus. Eu gostaria que você desligasse o seu celular, porque Jesus não vai ligar para você, nem o WhatsApp. Desliga isso aí, porque nós vamos se ligar para aqui na palavra. Amém? Amados, a palavra que nós lemos aqui é uma carta pessoal do apóstolo Paulo, aonde ele está sozinho em Roma e pronto para ser julgado. Paulo sabia da sua sentença, que era a morte. Mas Paulo
de ter feito o melhor para o Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa carta a esse jovem que não tinha aparência, mas tinha chamada. Timóteo, a qual aprendeu da sua avó chamada Loide e a sua mãe Eunice. Mas Paulo escreve exortando esse jovem para continuar completando o seu ministério. Paulo exorta Timóteo para que Timóteo fosse exercer o seu ministério. Paulo escreve, falando para Timóteo, como um pai que logo deixará o seu filho na fé. Se a gente parar e analisar esse texto, essa carta de 2 Timóteo, vamos ver os sentimentos e as preocupações que estão explícitas nessa carta ao Timóteo. Mas essa carta que Paulo escreveu para Timóteo não é uma carta de medo, não é uma carta de derrota, não é uma carta de murmuração, mas é uma carta de vitória. Essa vitória que o apóstolo Paulo escreve, esse hino de vitória em Romanos capítulo de número 8, na altura do versículo 31 ao versículo 37, eu vou ler para você. Paulo escreve a Romanos dizendo o seguinte: o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica? Quem os condenará se Cristo morreu? Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas sobre todas essas coisas, somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seu livro de vitória que Paulo escreve para Timóteo. E quando eu penso e leio essa carta de Romanos, capítulo 31, versículo 37, esse livro de vitória me faz lembrar da chamada do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, nós sabemos da história, ele encontra com Jesus no caminho de Damasco. Mas nós sabemos como é que eu não vou entrar em detalhes. Mas quando Paulo encontra Jesus, ele muda radicalmente a sua filosofia judaica, as suas tradições. Paulo dá só apenas algum testemunho só nas congregações, nas sinagogas locais. Eu encontrei com ele no caminho de Damasco, mas Paulo só vai para a obra missionária em Atos capítulo de número 13. Se você pegar 9, 10, 11, 12, 13, se passaram-se 14 anos. Então, entre a chamada e a efetivação, há um tempo, há um percurso, há uma história, há experiência para você aprender. Paulo foi aprender a graça de Cristo, sabe aonde? Na Arábia. Ele foi aprender agora a graça do Evangelho, que ele não sabia, porque ele era zeloso das tradições judaicas, porque ele era um fariseu. Ele aprendeu lá na Arábia. Em Gálatas capítulo 1, na altura do versículo 18, Paulo agora quer voltar para Jerusalém e leva com ele Barnabé e Tito. E lá ele só encontra, sabe quem? Pedro. E fica com Pedro apenas 15 dias. E a outra pessoa que ele viu, além nada mais, foi Tiago, o irmão do Senhor. Você já parou para pensar como Paulo ficou com Pedro 15 dias? A cada culto que você vem aqui, Deus mostra um culto diferente para você. Um culto para você pode ser especial hoje, ou pode ser no outro dia
especial. Agora, passou mais especial na vida do apóstolo Paulo quando ele andou, ouviu, aprendeu com o homem que andou do lado do Senhor Jesus, que foi Pedro. 15 dias que a Bíblia não relata essa conversa. A Bíblia não relata, Paulo não relata qual foi a conversa dos dois, mas eu posso conjecturar, menos que não seja uma heresia. Paulo talvez estava falando, Pedro, como é que foi? Pedro disse, Paulo, você não sabe o que aconteceu. Eu fui o único dos discípulos que falou que ele era o Messias. Por quê? Poderia Paulo ter algumas dúvidas que poderiam ter tirado com Pedro. E Pedro falou para ele, porque um dos grandes problemas na religião do mundo, sabe qual é? Que todo mundo busca uma vida após a morte. Ninguém sabe lidar com isso direito. Mas Pedro talvez tenha falado, olha, Paulo, só sei que estava nós 12, e ele falou assim, ó, vem você, Tiago e João, vamos ir no monte. Quando ele chegou lá no monte, Jesus transfigurou-se. Jesus teve uma aparência. Sabe que eu vi algo? O que, Pedro? Eu estou conjecturando. Essa conversa de 15 dias. Assim como o mestre foi, assim seremos nós. Aquilo deve ter uma alegria na vida do Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo estava caminhando para a Judéia, de repente veio uma notícia que o amigo mais íntimo dele estava morto. Aí veio a irmã e falou para ele, meu irmão Lázaro está morto. O Senhor falou assim para ele, Paulo, sabe o quê? O que, Pedro? Eu sou a ressurreição da minha vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas palavras roeram, talvez na carne dos ossos do apóstolo Paulo, um dia nós estávamos, Paulo, caminhando e paramos um velório, a viúva de Naim. O Senhor foi lá e tocou, porque aonde a morte estava, o Senhor tocava, a morte tinha que bater e retirar. Sabe por quê, Paulo? Porque Ele é o autor da vida. Ele é a vida, Ele é o verbo que se fez carne. Paulo teve grandes revelações do Evangelho. Para ele não ensoberbecer-se, ficar soberbo, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo. Paulo orou 3 vezes nesse espinho na carne, ou seja, uma enfermidade. Senhor, eu não aceito isso. O Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Tu vai ter que aprender a caminhar comigo nessa enfermidade, dependendo de mim para tudo. Meu Deus, sabe o que acontece? Eu vou ter que falar, não posso voltar atrás. O que me enoja, o que me deixa enojado com essa teologia da prosperidade, que acaba induzindo na cabeça da pessoa que a pessoa nunca vai morrer de doença. Porque a enfermidade é do diabo, porque a pessoa não tem ideia aonde está isso na Bíblia. Que o apóstolo Paulo orou 3 vezes para tirar. Você vai ter que aprender a dar com essa enfermidade hoje. Porque o teu poder não está no que você sabe, mas você tem que depender de mim. Quando alguém vem falar alguma coisa sobre enfermidade, aprenda uma coisa: existem 2 tipos de enfermidade, física e espiritual. Não cai nessa besterol aí que toda enfermidade é coisa dele. Não! Então quer dizer que o crente nunca vai morrer de enfermidade. Então eu vou morrer de alguma bala perdida. Alguém vai me atropelar na rua, porque eu não posso morrer de enfermidade. Meu irmão, vamos parar com isso. Você é ser humano. Você não é anjo. Vamos parar com essa espiritualidade que é só glória a Deus. Não, você tem sentimentos, você chora, você vai pegar uma gripe, vai pegar um resfriado, mas isso faz parte da graça de Deus. Se não te move, também não queria ver, porque Paulo recomenda Timóteo
Timóteo, é necessário que você bebe um pouquinho de água e mistura com um pouco de vinho, por causa da frequente enfermidade que tem no teu estômago. Então quer dizer também que Timóteo não tinha fé. A igreja evangélica precisa ter um equilíbrio. Devemos andar em espírito, mas ser equilibrado, não desequilibrado. Em Atos capítulo 23, no versículo 11, o Senhor aparece agora a última vez para Paulo e fala: Paulo, assim, Paulo, que você falou de mim em Jerusalém, é necessário agora que você vá e anuncie o meu testemunho em Roma. Paulo foi fiel à sua chamada. Paulo foi fiel à sua chamada e agora está preso, sozinho, pronto para ser julgado. E ele fala agora: combati o bom combate, acabei a carreira e matei a fé. Paulo usa 3 frases gregas: completei, guardei e combati. Sabe o que isso indica? Uma ação completa, contínua. A responsabilidade que o Senhor me deu, eu vou exercer com o maior carinho e autoridade para completar a minha missão. Agora, se a gente pegar aqui 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sabe o que eu vejo? 4 apelos de Paulo. É os 4 apelos que eu vejo que a minha irmã falou no hospital comigo. Tem muita vez, sabe por quê? Porque ela sempre foi minha mãe na fé. E sempre será minha mãe na fé. Meu pastor sempre será o meu pai na fé. Em esses 4 capítulos de apelo de Paulo, eu vou deixar só apenas um versículo de cada capítulo. O primeiro apelo do apóstolo Paulo era para Timóteo. Sabe o quê? Exerça a autoridade que te foi entregue. Meu Deus. Tenha um compromisso. Paulo fala isso em Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, na altura do versículo 6. Sabe o que ele diz? Paulo, Timóteo, eu só quero lembrar para que você exerça o dom que foi te entregue pelas minhas posições, pelas minhas mãos, mas não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim que eu sou preso dele, mas sofra comigo as aflições. Sabe o que isso indica? Sabe o que isso indica? Responsabilidade, um legado. Meu Deus. Sabe qual foi o legado que a Irmã deixou? A responsabilidade pela obra. Meu Deus, aleluia. Meu Deus. A responsabilidade dela me trouxe reflexão no início do meu ministério. Quando ela falava comigo, quando eu cheguei, eu lembrei tudo que eu passei com ela, comigo pouco, mas eu convivi com ela porque ela andou comigo na graça do pastor Luiz, gente. Quando eu cheguei no hospital, quando ela olhou, virou, ela disse para mim: eu não acredito. Eu não acredito. Oh, meu filho, eu falei assim: minha mãe na fé, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus quis assim. Aí ela disse para mim, tinha uma irmã que estava lá, cadê a irmã? A irmã está aqui não hoje. Ela estava aqui ontem na reunião, ela estava lá. Ela falou assim: mãe, eu vou deixar você com o pastor aí, eu vou lá beber uma água. Meu irmão, aproveitei os melhores tempos com ela. Sabe o que ela disse para mim? Você está exercendo o ministério que o teu pastor deixou para você? Citou? Estou. Isso, aquela palavra levantada. Isso, meu filho. Não perca a autoridade, não. Usa a autoridade, o dom que Deus te deu. Ela deixou um legado. Qual é o legado que você vai deixar para outra geração? Qual é o legado que você vai deixar para a sua igreja? Qual é o legado que você vai deixar para a sua família? Será que quando você partir dessa para outra, alguém vai falar assim: graças a Deus que foi? Ou será que quando você partir, os outros vão obrigar a pegar pelo mesmo caixão e dar última a Deus e cantar um hino de vitória para você?
responsabilidade do meu ministério queima nos meus ossos. Ela disse: meu filho, continue em frente, não para não. Eu sei que é sofredor, mas vale a pena. Esse é o primeiro apelo do apóstolo Paulo. O segundo apelo do apóstolo Paulo, vou dar só 4 aqui. O segundo apelo do apóstolo Paulo está, capítulo 2, versículo 15. Apresenta-te diante do Senhor como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que saiba manejar bem a palavra de Deus. Sabe o que significa? Zelo. Sabe o que significa? Amar a palavra. Quando ela estava deitada, você estava de frente para ela, visando a cabeça dela, e ela disse para mim: meu filho, as pregações que você tem pregado lá na igreja têm feito grandes coisas na minha vida. As mensagens que você tem pregado lá, eu não tenho tanta palavra que você tem, irmão. Eu queria ter, mas eu não tenho. Mas eu aprendi a ouvir. Não tem uma passagem que diz assim, irmão, que aquele que tem fé ouve, né? Vai ser Romanos 10:17, a fé que tu ouviu, fica lá rico. O que é isso? O que é isso? Zelar aquilo. Talvez alguns técnicos acreditavam dela, achavam que era uma ignorante, não sabia falar, mas ela tinha um zelo pela obra de Deus, e a maioria, grande parte, não sabia disso. O meu choro não é um choro de tristeza, mas um choro de vitória. Lembranças que vão ficar na minha vida. E uma das coisas, ela disse para mim: meu filho, você pregando, sabe? Eu sei que eu escorregava no banco, mentiria, mas tem a ver. Ela mesmo com enfermidade, subia aquela escada do morro da fé, com dificuldade, mas estava lá pelo zelo que ela tinha pela obra. O grande sucesso de um pastor, sabe qual é? Não é ter dinheiro no bolso. Sabe qual é o maior desejo de um pastor? Não é ter um carrão do ano, apesar que faz falta porque precisa, porque está no ministério, mas não é isso. A grande alegria de um pastor é ter uma pessoa que ele possa contar. Zelar pela obra, não pegar uma responsabilidade de nada. Que grande é você? Que Deus dá uma responsabilidade e sai correndo. Eu não quero o que você está fazendo para fazer. É para lá, tudo para cá. Eu não quero nada. Ela é um grande testemunho que zelou pela obra de Deus, e mesmo não tendo conhecimento da palavra, mas absorveu de Deus o que Deus falou para ela. Ela pergunta: na hora de você zelar pelas coisas de Deus, a igreja aqui, ela cria aqui pessoas para aprender a palavra, para sofrer, não sofrer de prazer, mas sofrer por amor a Cristo. Será que você vai zelar isso na tua vida? Será que você talvez venha aqui hoje à noite e não volta mais nessa igreja? Tem muito crente chupetinha, qualquer coisa já quer mamadeira, já quer ir embora. Ela perseverou. Uma das grandes influências do meu ministério é minha esposa. Nossa irmã falando aqui, ó, faz parte da história. Ela falou para a irmã: tirando isso da boca do leão. Agora é um homem de Deus, prega a palavra, está lá no morro da fé, está lá. O terceiro apelo do apóstolo Paulo está, capítulo 3, versículo 1. Sede, porém, Timóteo, que virão tempos trabalhosos, onde as pessoas serão amantes de
se avarentos. Serão pessoas presunçosas, respeitadoras de pai e mãe. Serão pessoas que serão ingratas. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Entender e ato profético. Sabe uma coisa que me abismou quando ela estava falando com ela? O tempo que eu falei com ela, sentado, fui alisando a cabeça dela e conversando com ela, até na hora de eu ir embora. Sabe o que ela me falou, pastor? Eu tive um sonho. E não foi um sonho, pastor Germano. Foi uma revelação. Foi, conta para mim, irmã. Vamos lá. E ela disse, eu sonhei. Um sonho, mas tão real. Porque tinha um rapaz. Eu gostei tanto daquele terreno, com aquele buraco. Eu falei, me dá esse terreno. E o homem, eu brigava com aquele homem, pastor Germano, mas ele não queria me dar. Eu brigava com ele, me dá porque eu quero comprar, porque eu sou assim. E quando eu não consegui, eu vou bater na tecla, eu vou lá e eu sou assim mesmo. E eu querendo comprar aquele terreno, aquele homem, eu não vou vender. Aí ela diz que uma voz vindo do céu e disse para ela, não é tempo ainda, tem muita coisa para fazer. Eu discerni na hora o que ela quis dizer, mas eu não falei nada, eu deixei ela discernir. Sabe o que ela me falou? Pastor Germano, eu sei que Deus está me preparando. E eu sei que a minha partida não vai demorar muito não. Se eu receber alta daqui, eu vou receber alta disso aqui. Mas aquela voz que me deixou intrigado que veio do céu, sabe o que eu entendi? Que não era para mim, era para a igreja. Meu irmão, ela tinha discernimento espiritual. Ela sabia discernir as coisas. Você que não soube aproveitar os tempos como ela. Ela disse para a igreja. Sabe qual foi o lado profético dela? Mesmo Deus me dando alta, pastor Germano. Eu voltando para casa e ele passando mal. Olha o que ela falou! Eu passando mal. Deus me levar. Te prepara, porque tu vai pregar a palavra e aqueles que estão lá vão receber aquilo que eu quero para a igreja. E hoje eu estou me entregando para vocês! Meu Deus! Uma mulher que muito foi percebida. Foi muito. Não acreditava. A gente só passa a dar valor quando a pessoa se vai. Não aproveitamos melhores momentos com a pessoa que a gente ama, mesmo não estando de acordo com algumas situações, mas estamos sempre juntos. 2014, eu passei um perrengue. Primeiro, eu enterrei, fiz o velório de um pai de uma jovem lá da igreja. Um tempinho. Depois, já no final do ano, a Flaviana e a irmã dela estavam no culto e ela é afastada, mas o temor a Deus. E eu falei para ela, filha, volte enquanto é tempo, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. A irmã dela está aí, a esposa. Ela disse para mim, pastor Germano, o pecado é tão bom como na igreja. Aí eu virei para ela e disse, mas o pecado vai levar você à morte. Um belo dia ela estava em casa, teve um AVC, foi para o hospital, oramos, clamamos. Mas antes disso ela teve um almoço na casa dela. Mãe, eu quero almoçar com o senhor, quem sabe? A senhora, quem sabe é o último dia. Ela almoçou, brigou para ela. Ela falou assim, mãe, eu volto, mas se Jesus trazer de volta a minha saúde, eu volto. Ela falou assim, eu volto.
nem que for um leito, mas eu abri o olho do Senhor me levar. Quando eu tive que, o Senhor ouviu do céu, ela passou mal, e lá no leito, eu creio que ela se arrependeu, o Senhor. Nós não aceitamos isso, porque nós somos seres humanos. Mas Ele é o autor da vida. Saudades ficarão, lembranças ficarão, mas devemos ter em mente que o Senhor assim o quis. Queremos compreender que o Senhor não aceita o Senhor, dá vontade de abandonar tudo. Vou embora, vou subir, vou correr para lá, vou correr para cá. Sabe por que você vai conseguir fazer isso? Independente de qualquer pessoa que você perder, é porque a palavra de Deus está dentro de você. E o Senhor está assim, não temas, porque eu sou contigo. O Espírito Santo está aí para você. Não te preocupa, eu não falo teu coração, tudo está difícil, está doendo, mas eu estou contigo. Quando ela lançou, irmã, Deus vai abençoar muito o teu trabalho, a fé. O meu trabalho, na área secular, não na área da igreja. 2 semanas depois que ela falou isso para mim, eu recebi aumento de salário. Eu recebi um valor que eu nunca imaginava, pastor, e recebi. Sabe o que é isso? Porque quando que ela falou, eu falei brincando. Eu recebo, irmão. A brincadeira do lado profético, eu recebi de Deus. E Deus está abençoando o morro da fé, a congregação. É pequenininha! E Deus está abençoando. Sabe para quê? Porque eu recebi das mãos dela atos proféticos. Vou falar uma coisa aqui, talvez você pode até não gostar do que eu vou falar, mas olha só. Eu nunca, quando o pastor Luiz me consagrou, eu nunca trouxe problema nenhum para o pastor. Nunca. A única coisa que eu falo para o pastor, vai bem. Sabe para quê? Porque eu aprendi a sofrer com isso, não é chamada. Se tiver coisa muito estreita, pastor, eu vou, pastor, e agora explicou, né? Vamos pegar a madeira, vamos pegar os outros. Né? Mas eu sei que é brincadeira, mas não é isso não. Mas eu estou falando. Tem muita gente que descarrega muito com o meu pastor. Quem esse pastor de irmão? Puxa saco? Não! É porque eu sei. A família dele porque é hoje conhecida através do Marquinhos, não é por causa do Marquinhos pelo talento que Deus lhe deu, mas a bênção veio por causa dele e da Evangelista. A bênção que você está na mão dele. Será que você honra isso, seu pastor? Glória a Deus! Será que você, pastor, pode contar comigo? As tuas bênçãos, as minhas bênçãos, pastor, estão nas tuas mãos. Ou será que o pastor não abraça você, você vai falar mal, o pastor está fazendo uma maldição para a tua vida? É verdade. Dá para você que assume a Oh, meu Deus! Última pergunta do apóstolo Paulo. Encerra a minha palavra. Capítulo 4, versículo 6, 7, 8. Combati bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Sabe o que é isso? Uma pessoa que conhece a Deus. Ela conhecia a Deus. Agora, você, pastor Germano, eu não queria deixar meu melhor. Eu queria deixar ele. Porque eu estou aprendendo muito ele. Mas quando o Senhor me levar, ele vai começar a fazer a obra. Eu falei assim, meu pastor ele tem um jeito de falar assim, não, mas não é carne, minha irmã. É carne, ele tem sentimento, está sofrendo um pouquinho. Não, mas Deus sabe. Pastor Germano, Deus sabe, Deus tem uma grande obra. E você, meu filho, honra ele. Honra teu pastor. Honra. Deus, muitos tem segredo. Que são poucos
poucos que sabem entender o que é isso de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é vir para o culto. Lá, glória a Deus. Conhecer a Cristo não é isso. Será que você adora a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar? Meu Deus. Eu não sirvo a Cristo por aquilo que Ele vai me dar, o que eu vou deixar de fazer, que eu vou ser abençoado. Eu sirvo a Cristo por aquilo que Ele fez em prol da minha vida. Deu uma vida eterna, como Ele, Paulo, disse, porque a coroa da justiça vai ser entregue não só a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Quando chegar lá no céu, já foi dito aqui, eu vou repetir para parafrasear a frase. Eu quero dar um abraço nela, e ela vai dizer, tenho certeza que ela vai dizer, valeu ou não valeu a pena, Germano? Valeu ou não valeu? As lutas agora ficam, aleluia! Você que não consegue entender isso, eu quero deixar para você. Eu quero deixar algo para você. Se ano passado, 2014, no início de 2015, se você não se consertou, conserta a tua vida. Porque ela sempre será e sempre vai ser um exemplo de vida para nós e um exemplo para essa igreja. Então, se você está nessa igreja, pelo menos honre a memória dela. O pastor disse aqui, aqui a igreja não faz 7º dia. Mas sabe o que é isso? É o que ela me falou. Eu estou passando para você. São atos proféticos para a tua vida. Fala para o teu irmão. Será que a tua coroa está preparada? Tem um rapaz, fechando aqui. Eu gostaria de ser muito pastor dele. Muito. Tem pessoas que a gente pensa que vai, mas não vai, pastor. A gente toca essa coisa, mas não vai. Tem que empurrar e treinar e não vai. Parece que a família é paralítica, fica parado, não faz nada. Mas eu queria ser pastor desse rapaz. Tentei ser um pouquinho só, tentei, sabe? Pela minha força, eu não consigo mesmo. A gente só não é você que convence. É o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Preguei, falei, disse que tinha que falar. Não, já sei, porque é assim. Você fala, eu já sei. É igual a escola bíblica. Não, porque eu já sei. Já sabe tudo. Eu não sei nada. Por isso ele é Deus. Estou tentando aprender com Deus. E uma das coisas que eu queria aprender, sabe, ensinar para ele, não. Aí o dia ele chegou para mim, ele mora no jeito de dentro. Não quer saber mais de Deus, não. Quer saber de Deus, me dá. Faz o seguinte, meu filho, passa para o diabo aquilo que tu nunca fez com Deus. Vai! Vai lá pro diabo, aquilo que você nunca tentou fazer com Deus. Vai lá o que você quer fazer, porque a decisão não é minha, a decisão é sua. Porque as coisas como que acontecem é para a costa do pastor. A decisão é sua, você que escolhe o que você quer da sua vida. Uma decisão acertada puxa outra decisão acertada. Decisões erradas puxa outras decisões erradas. Meu Deus. Você não quer nada com Deus? Não quer nada com a obra? A responsabilidade? A situação é tua. Eu estou assim na igreja. Estou assim. Eu fico pensando, às vezes, a igreja está indo, pastor. Aí daqui a pouco eu trago uma palavra assim. O problema sou eu, Senhor. Outro dia eu orei. Senhor, se o problema foi na minha igreja, me tira daqui, me arrebata. Como foi irmã, eu quero que o Senhor me leve na hora. Sabe o que ela falou deitada para mim? Eu posso estar deitada aqui na cama, mas meu espírito está de pé. Glória a Deus. Vou morrer fazendo a obra.
Eu falo, você não quer não? O culto é voluntário. Fui lá, visito, vou lá conversar, não quer. O que Paulo estava dizendo aqui no último capítulo é que Timóteo não seguisse o mesmo exemplo de Demas que abandonou amando o presente mundo. Vou terminar agora. Queria que você falasse para o seu irmão, 2 pessoas. Não brinca com o evangelho, não. Fala aí. Para 2 pessoas. Agora fala convicção para 2 pessoas. Exerça o dom, a responsabilidade que Deus te deu. Fala aí. Amém? Amém, igreja? Amém.